você, estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? Também o Bruno. E aí, tudo certo? Bora para mais um? Bora para mais um, estamos com ele aqui novamente para dar segmento, né? Os nossos ouvintes já estavam com saudades. E aí, cadê? Né? Parte 2, mas aí, cadê o resto? Estamos ainda nos gregos. Que isso? Está no início. Cadê? O que aconteceu? Né? Mas como vocês já sabem, muita coisa aconteceu, né, do início do ano para cá. E é por isso que demorou um pouquinho para essa terceira parte da série sobre a história da educação. Então ele está aqui novamente, senhoras e senhores, professor Paulo Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Aí sejam todos bem-vindos a mais esse podcast. Mais uma vez estou aqui. Obrigado pelo convite e terei uma presença, participação especial que de vez em quando vocês vão ver aqui, tá bom, pessoal? Ele tá aqui já me ajudando a anotar as coisas, né? Mas ele prometeu. Meu filho tá aqui, ó. Olha lá, Dudu, para aparecer. Pronto, mas ele vai ficar comportadinho, porque a gente fala sobre educação na prática. Vamos ver se o professor vai ficar com paciência enquanto aqui ele fazer as coisas assim, virar de pernas pro ar. Vamos ver. Educação, se é só da boca para fora. Muito bom, muito bom. Professor, seja bem-vindo novamente. Começando aí com os recados iniciais, né? Segue a gente lá no Instagram, @BaconPodcastBR, para poder acompanhar os novos episódios, lançamentos, estreias, etc, né? Então vai lá, acompanha a gente, você será muito bem-vindo, ajuda a gente a crescer aí numa dessas redes sociais. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa seu like, ajuda a gente aí a poder, né, atingir, alcançar mais pessoas. Estamos também com a campanha do Apoia-se, caso você já seja inscrito no YouTube, já deu like, já nos segue no Instagram e quer ajudar com algo a mais, então vai lá no apoia.se/baconpodcast, nos ajude ali com o dinheiro do seu Mac Lanche Feliz, o dinheiro da sua Coca, da sua cerveja, vamos falar pro público mais adulto, né? O dinheiro aí da sua cerveja, se você quiser doar pra gente, isso será... Do café, será muito... Café tá tão... Um cafezinho expresso tá R$7, R$6. Então, nossa, ajuda. Se você deixa de tomar 2 vezes por semana, já dá muita coisa no mês. Faz a conta aí. Isso. É isso aí, então toda ajuda será muito bem-vinda para ajudar a gente a manter aí o sistema que nós utilizamos para as gravações do podcast, certo? Professor, onde é que o pessoal pode te encontrar? O pessoal que você já está aqui, né? Você já veio várias vezes, mas ainda assim, para aqueles que são novos aqui e não te conhecem, onde o pessoal pode te encontrar? Como que eles fazem para te seguir? Qual é o seu trabalho? Enfim. Muito bom. Então, eu estou no Instagram, você pode me encontrar aí com a @PauloRafaelProf. E, enfim, mas por Instagram mesmo. Tem um canal no YouTube que eu tô começando a colocar uns vídeos curtos lá. Daqui a pouco eu vou fazer umas lives que eu tô me organizando. Mas também é professor Paulo Rafael. E eu também tenho um canal no Super Leituras, que é um canal de animação. Muitos já devem conhecer também. Que é um canal que a gente faz, né, sobre vídeos de animação sobre filosofia e teologia. E quem quiser também me contar, tô na faculdade também, dou aula na PUC de São Paulo. Dou aula de filosofia e teologia também, por lá você pode me encontrar. Isso aí. Perfeito. Todos os links estarão me encontrar por aqui no Bacon Podcast também. Verdade. Eu virei uma cadeira cativa. Exatamente. Já é da casa, né? O pessoal pode encontrar tantos episódios, inclusive sobre essa série aqui que nós estamos gravando, né? A história da educação. Primeira parte, né, ali dos gregos, a segunda parte, Platão, terceira parte agora, que nós vamos falar, mas eu vou deixar para sinopse aí pro Bruno, para ele falar mais adiante, certo? Então é isso, os links estão na descrição para facilitar o seu caminho. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Esse é aquele podcast que é fácil da sinopse, né? Porque, afinal de contas, parte 3 já. Se você chegou aqui, não ouviu a parte 1, não ouviu a parte 2, pelo amor de Deus, volta lá, escuta 1, escuta 2, depois você vem pra cá. Porque nós estamos com uma série sobre a história da educação. Finalmente chegamos nele, o grande Aristóteles, que também dispensa apresentações, né? Então, vai ser aquele podcast que tá todo mundo ansioso para ouvir, todo mundo querendo saber mais. Então, vamos ouvir o professor dar uma super aula pra gente sobre a história da educação, falando principalmente de Aristóteles, da vida de Aristóteles, a contribuição dele para a educação, a obra dele. Então vai ser muito legal. Perfeito, né? Então vamos passar, né, a fala para ele, professor Paulo Rafael. Nos ajuda então, né? Pegue nas nossas mãos aqui, nos conduza por essa jornada da educação, parte 3. Opa, o áudio não tá saindo. Aí. Tinha mutado aqui. Aí, né, a gente tem que sempre dar uma mutada e não sabe como é que vai ser, né? Mas enfim, pessoal, hoje a gente vai falar sobre educação e Aristóteles. E falando em Aristóteles, Muito bom. tem um livro famoso, todo mundo fala do Aristóteles, né? Que é o livro Ética a Nicômaco. E Nicômaco, tem muita gente que diz por aí que Nicômaco era o filho de Aristóteles. E aí também na verdade, tem gente que fala que afirma coisas que não dá para se afirmar, né? Porque o filho de Aristóteles era Nicômaco, mas o nome do pai de Aristóteles também era Nicômaco. Então a gente não sabe se a ética de Nicômaco, ele, digamos assim, muita coisa ele aprendeu do pai dele, ou ele dedicou para o pai dele, ou ele deixou para o filho dele. Cuidado com as afirmações apressadas, porque imagina, ele está falando de um escrito de muitos anos atrás, então não dá para a gente chegar nessa informação, né? Então vamos lá, né? A gente está na educação, falando da educação dos gregos, ele é também considerado um grego, apesar de que Aristóteles nasceu na Macedônia, né? Ou seja, na região onde era o reino da Macedônia. Na verdade, a gente chama, Aristóteles fala que ele nasceu numa cidade chamada Estagira, né? A cidade Estagira, ela fica ali, é uma cidadezinha pequenininha, tá hoje, pertence à Grécia, né? Pertence hoje à Grécia também, né? Mas é um lugar até um pouco distante de Atenas. A gente for pegar a península ali, né? De Atenas fica mais para baixo. Macedônia já fica um pouco mais para cima, quase na divisão ali, na divisa com a Albânia. Então, é um pouco mais para cima ali, né? Hoje a região hoje, né? E o que a gente sabe dele, como eu falei, ele era, então, filho de um médico. O pai dele era médico, Nicômaco, né? Pelo que a gente sabe, que o pai dele teve uma educação profunda, porque ele era médico e trabalhava na corte, né? Então ele trabalhava na corte depois do rei Filipe, depois que foi o pai de Alexandre o Grande, do qual depois ele veio a ser tutor. Mas entendendo que Aristóteles, então, ele teve essa educação muito profunda, o pai dele era biólogo assim, médico, e médico naquela época era um biólogo, né? Pessoas profundamente conhecedoras, então, da biologia, né? E das artes, né? Enfim, que a gente chamava, né? As artes da natureza, a astronomia também, tem tido esse conhecimento muito grande aí das ervas, todo esse conhecimento do reino animal também, enfim, de todas as coisas, né? Recebeu muito conhecimento nessa área aí de biologia que a gente sabe aí né, do pai dele. Com 19 anos, o que a gente sabe? Já era muito famosa a educação lá em Atenas. Em Atenas era o grande centro de educação, onde já tinha tido Sócrates, Platão, né? Então ele foi enviado ali, de alguma maneira, para estudar, então, junto com Platão. Platão, ele tinha fundado, como a gente falou no episódio passado, não o passado o último, mas o passado que eu falei, que foi educação em Platão. Platão, ele fundou a academia. E a academia recebeu esse nome por causa daquele campo que foi comprado, né, de Academo, e era muito comum naquela época, lembra? Sócrates, ele não tinha nenhum lugar, né? Ele dava aula, como a gente falou naquela primeira vez que a gente falou de Sócrates, como a gente começou a falar da educação dos gregos, Sócrates, ele dava aulas ali nos ginásios, em lugares públicos, né? Na Ágora, então, enfim, em lugares públicos, inclusive no lugar onde as pessoas faziam exercício físico, né? Era os ginásios, né?
Porque lembrar que era toda uma época de Olimpíadas, a gente sabe exatamente quando nasce também o Aristóteles, porque ele nasceu perto de das Olimpíadas, então a gente tem essa noção de quando ele nasceu a partir justamente disso também, então que se contava facilmente aí o dia, os anos, a partir das Olimpíadas, né? E aí Platão tem, então, essa academia, onde ele tinha essas aulas recorrentes. Se sabe que Platão, ele tinha um discurso que era para os alunos dele, e depois também existia os escritos dele, que eram escritos que eram para os alunos, mas também para as pessoas também um pouco de fora, de certa maneira. Mas tinha coisas que Platão dizia que não dava para se escrever. Sócrates não escreveu nada. Platão dizia que não dava para escrever de tudo, porque tinha certas coisas que você só conseguia compreender pela contemplação, pela meditação, né? Então, na escola de Platão lá, era um estudo profundo, passava por vários níveis, então Aristóteles foi com 19 anos lá foi muito jovem, desculpa, né? E ele ficou, sei lá, com 18, 20 anos de idade, mais ou menos nessa idade, ele foi para estudar com Platão e ficou 19 anos. Ficou até a morte de Platão, né? E quando morreu, inclusive se diz a conta que ele achava que ele tinha ele achava que ele tinha que ser o sucessor, né? Só que ele não foi o sucessor, acho que ele ficou meio chateado, acabou indo embora, né? Até diz uma história que acho que ele teve ele acabou até fazendo um desaforo lá com Platão, que já estava velho. Ele ficou um pouquinho chateado, né? E aí ele voltou. Quando ele voltou para Macedônia, ele chegou lá e ele se tornou, então, o preceptor de Alexandre o Grande, que todo mundo já ouviu falar, que é o quê? O rei macedônio do Império Macedônio, do Império Grego Macedônio, né, que a gente chama, que conquistou praticamente o mundo inteiro. O mundo inteiro nos moldes que a gente entende, né? O mundo inteiro que era organizado, né? Porque, assim, o Império Grego foi muito grande, o Império Romano foi considerado maior ainda que o Império Grego, né? No sentido de estrutura e enfim, mais como estrutura. Porque esse império mesmo de extensão, aí dizem realmente foi império chinês ali foi realmente o maior em extensão. Mas pensando ali em estrutura, realmente os romanos foram os maiores, mas eles descenderam tudo isso aí de Alexandre o Grande. Basicamente, Alexandre o Grande foi o primeiro, ele começou o império e depois ficou quase 300 anos de império, do Império Grego, né? Então, e lembrar que Alexandre o Grande, ele se tornou conquistador muito jovem, ele ficou por poucos anos, se eu não me engano foi 7, 8 anos, né, que o Alexandre o Grande ficou como conquistador. Então, assim, com 20 anos, até os 20 até os 27 anos de idade, assim, basicamente foi o que ele ficou de idade, né, como conquistador, né. E aí, então, vamos lá, o que aconteceu com ele depois, né, então ele foi, durante esse tempo, educador de Alexandre. Por Alexandre ter conquistado o mundo inteiro, a gente entende que a educação dele foi muito importante, foi muito boa, muito profunda. Era uma educação ampla, porque para você formar uma pessoa para o cara se tornar, né, o que tornou Alexandre, então não era fraco, né? E depois que ele foi educador, ele voltou para Atenas. E aí depois ele voltou para Atenas. E quando ele voltou para Atenas, ele fundou a escola dele de filosofia. Porque lá em Atenas era o suprassumo, lugar onde tinha filosofia, né, onde a coisa andava. E ele fundou, então, o Liceu. Hoje, inclusive, tem gente que usa muito liceu, né, essa palavra. Tanto liceu como academia, né, ficaram palavras que ficaram no Ocidente, que a gente utiliza para educação, né. Então, o Liceu de Aristóteles também era conhecida como a escola peripatética. Peripatós, no grego, significa aquele que caminha, né. Porque dizia que as aulas dele, eles iam caminhando, eles andando, e ele ia explicando, né? Explicando a filosofia andando. Por isso que eles se tornaram a escola peripatética, né? Só que aí depois teve um problema que aí os atenienses eles começaram a ficar com um problema assim, eles não queriam muitos estrangeiros. Então, Aristóteles era estrangeiro, não era cidadão ateniense, né? Ele não podia votar, enfim, não podia ter direitos políticos, enfim, né? Mas aí ele acabou sendo quase que expulso, né? Ou expulsava ou dava um problema, porque teve um excesso ali, eles não queriam que nenhum estrangeiro ficasse em Atenas, então ele foge
e depois ele fica refugiado numa outra cidade, os escritos dele ficam lá, e depois de um certo tempo ele morre. O que aconteceu com a obra de Aristóteles? Isso é importante também de entender. A obra de Aristóteles, ela fica pulverizada, fica um pouco perdida, né? Porque se a gente vai olhar nos primeiros séculos do cristianismo, você vê que os cristãos, eles não usaram Aristóteles, porque não tinha muitos, eles foram reencontrados numa biblioteca, ele tinha ficado perdido ali. Então, teve uma descoberta numa biblioteca lá no século II, basicamente ali, foi uma descoberta, né? Foi um pouco antes, talvez, até um pouco antes. Teve lá um autor chamado Andrônico de Rhodes, que organizou todos os escritos do Aristóteles. Quando ele organizou, ele percebeu que eram escritos importantes, que eram inéditos, enfim, tal, e ele catalogou. Mais ou menos ele deu uma organizada. Por exemplo, inclusive o nome metafísica não está no livro, né? Tipo, física, ele chamava de filosofia segunda, e metafísica é o livro que fala da filosofia primeira. Só que não tem o nome do livro. A princípio, acharam que ele era o maior discípulo de Platão. Nos primeiros séculos, você percebe que alguns cristãos, inclusive, né, os padres da igreja, meio que entendiam como é que ele não era um escrito totalmente inovador, era como se fosse o melhor discípulo de Platão, Aristóteles, tinha essa fama. E esses escritos depois eles foram entrar de novo no Ocidente através das traduções de Averroes, né, e de Avicena, e aí eles traduziram para o árabe, e do árabe entrou na Península Ibérica e depois foi traduzido para o latim, e a gente vai ver, por exemplo, o São Tomás de Aquino, que vai estar com a obra completa de Aristóteles em mão já, né, tradução latina, e ele vai usar bastante a filosofia. Só que é aquela coisa, a igreja, num princípio, teve um receio em relação aos escritos aristotélicos, e também até São Tomás de Aquino. Para quem não sabe, São Tomás de Aquino, o Papa, ele proibiu o São Tomás de Aquino porque ele fazia muito diálogo com Aristóteles, então ele ficou uns 50, 60 anos proibido. Entrou no índex, até o São Tomás de Aquino entrou no índex. O que aconteceu? Por causa disso também, São Tomás de Aquino meio que perdeu-se um pouco, né, o estudo daquela primeira geração. Foi retomando depois, foi proclamado santo logo depois, e foram liberados. Estou contando isso aí só para a gente entender o histórico de como no Ocidente se desenvolveu os escritos filosóficos de Aristóteles. Então, ele ganhou uma força na Idade Média, então. São Tomás de Aquino, enfim, no Renascimento, eles pegaram os textos em grego mesmo, e já tinha, como eu já disse, já tinha o entendimento que ele era um grande autor, tal, não era só um grande aluno de Platão, mas ele tinha uma novidade a se propor, e aí, enfim, entra no Ocidente. Ele era a grande autoridade, ficou como autoridade do século, né, século XIII em diante, era a autoridade até tempo atrás, né? Se a gente vai pegar, só vai começar a perder um pouco a autoridade ali a partir da crítica moderna, de Kant, enfim, né? Mas a lógica aristotélica até hoje a gente usa, né? A lógica que se usa na programação, a gente só consegue falar na internet aqui porque existe uma lógica de programação, e a lógica de programação ela está em cima da lógica aristotélica. Então, para ter uma ideia como é que é tanto que quem faz programação estuda a lógica, e a lógica é a lógica aristotélica, né? O computador aceita tudo. Se você colocar 2 mais 2 igual a 5, ele vai aceitar. O que está em jogo é a lógica realmente que está por trás de todas as coisas, né? Enfim, dado essa primeira entendimento que é importante a gente saber como é que localizar, a gente vai fazer a pergunta e vai ver qual é a finalidade da educação de Aristóteles. É bom responder logo a pergunta mais importante. A finalidade da educação de Aristóteles é eudaimonia. Essa palavra do grego que ficou famosa, que é traduzida como felicidade, né? Eudaimonia no grego, esse prefixo eu no grego significa feliz, né? Que nem no Evangelho, euangelion, boa notícia, feliz notícia, né? Gelion, que da onde fala assim, vem angelon, anjo é mensageiro, angelon é mensageiro, né? O anjo, a palavra que da onde vem anjo, é isso. E evangelion, boa mensagem. Então, boa notícia.
Você vê que anjo é o mensageiro. Geralmente, quando a Sagrada Escritura aparece um anjo, ele tá vindo trazer uma mensagem de Deus, né? Então, é uma boa notícia. Daimon é... A gente depois começou a traduzir como demônio, né? Demônio bom. Mas, para, demônio bom é estranho, mas demônio... É porque demônio é um espírito. Então, daimon também é espírito, né? Significa também espírito. E o daimon seria um espírito bom, um espírito protetor do homem. A tradução, assim, meio que... Não tradução, mas uma tradução meio interpretação seria isso, né? O daimon é isso, né? É um espírito protetor do homem, né? Inclusive, tem aquela... Da onde começou essa tradução da ideia de daimon, é aquela frase famosa lá do... Se não me engano, é do próprio... Parmênides ou Pitágoras, né? Ethos anthropodaimon, né? O daimon, né? O ethos é o protetor do homem, né? Que é uma frase famosa. Eu acho que é do Pitágoras, já não me lembro mais. Mas depois vocês olham lá, ethos anthropodaimon, né? Enfim, essa ideia do daimon é feliz. Então, a ética aristotélica, ela vai se basear nisso. Toda a finalidade de educação de Aristóteles vai se basear nisso. Mas eu falei uma palavra importante aqui, né? Que é finalidade. E finalidade tem tudo a ver com o próprio método do Aristóteles. Não é verdade, Bruno? Mozambani. Tá certo? Mozambani. Tem tudo a ver mesmo. Você já ouviu falar das 4 causas aristotélicas? Inclusive, quais são as 4 causas aristotélicas, Bruno? Você tem um vídeo muito bom. Você me ajudou bastante a aprender isso aí, viu? Como é que é? Você me ajudou bastante com seus vídeos a aprender isso aí. Ah, você viu? Eu fiz um vídeo esses dias aí que eu falei das virtudes, eu falei das 4 causas relacionadas com a virtude, né? Mas aí, qual que são as 4 causas? Você sabe? Fala, chuta uma, pelo menos. Aí. Inicial, formal, causa material e final, né? Isso. Inicial tem um outro nome. Inicial pode ser falado como causa eficiente. Né? Então, essas 4 causas ficaram famosas porque tá lá na metafísica, tem outros textos de Aristóteles, né? Ele usa bastante isso para poder dizer, existem 4 causas para que as coisas do movimento, né? Basicamente é isso. Do movimento físico, né? Se a gente falar, porque para ter causa material tem que ter alguma coisa física, né? E geralmente a gente usa muito essas 4 causas para explicar várias coisas, né? Então, quando o próprio Aristóteles, quando ele explica as 4 causas, ele usa aquele exemplo da estátua, que é um exemplo muito fácil que todo mundo consegue pegar bem, né? Tem uma estátua, aí você fala, mas qual que é a causa eficiente? É o artesão que fez, né? Qual é a causa, que é a causa eficiente? Qual é a causa formal? É a forma de estátua, né? A ideia de estátua, a essência de estátua. Porque formal significa eidos em grego, que também é essência, enfim, né? E depois tem a causa material, do que é, né? Que é, no caso, mármore. E a causa final, né? A estátua ela é feita para representar Sócrates, para representar alguém. Né? A finalidade é a representação de alguém. Quando a gente fala das 4 causas, então, aqui eu estou colocando as 4 causas. Eu falei, qual a finalidade da educação em Aristóteles? Eudaimonia. Então, qual é a causa final? Então, a causa final é a mais importante. Mas, dentro dessas causas, se a gente for tentar aplicar as 4 causas para a educação, a gente vai também entender que são importantes. Porque, assim, quem é a causa eficiente? Quem seria a causa eficiente da educação, Fernanda? Colocando você agora na berlinda, você que está estudando filosofia, letras, é uma pessoa inteligentíssima, interessadíssima. Então, acho que seria o aprender. Aprender? Você começa do começo. Você começa do começo. O princípio é aprender alguma coisa. Não aprender seria... alguma coisa, mas aprender quem aprende o quê? O aluno aprende algo do professor. O aluno, ele é causa eficiente da educação ou o professor é causa eficiente da educação no aluno? Se fosse pensar assim, seria o professor, porque é o professor que passa conhecimento para o aluno, mas eu acho que nenhum dos dois, é o processo de aprendizagem. Mas o que é o processo de aprendizagem? Aí depende aí depende do processo de aprendizagem. Por exemplo, um processo para de alguma coisa através de alguém ensinando.
Alguém ensinando. Ou estudando, a pessoa pode aprender. Ou, por exemplo, através de um livro, pegar e ler um livro, você consegue aprender. Mas Você aí consegue- quem aprende só... Quem que vai aprender? Quem aprende só aprende por causa do quê? Como assim? Para alguém aprender, o que a pessoa precisa? Se dedicar? Se dedicar. Já tem... Entender. Qual que é a Escolher potência por aprender. do ser humano que faz com que ele Ah. aprenda alguma coisa? A razão? É, a razão, inteligência, a vontade também, viu? E a vontade. Precisa dar vontade, Porque- senão não vai, não. Não vai, porque você dá aula. Eu sou professor. Você pode passar o semestre inteiro dando aula. Se o aluno não quer, ele não aprende. Ou seja, a causa eficiente é sempre o aluno. O aluno. O aluno. Não tem como. O professor não consegue enfiar nada na cabeça do aluno se ele não quer aprender. Faz sentido. Alguém só aprende se quer. Ou seja, quando eu falo alguém aprende só se quer, o que tem em jogo, ele tá aprendendo se ele quer. Ou seja, para aprender, você precisa Sim. de ter inteligência e ter vontade. Sim. Então, se a gente for falar qual que é a causa eficiente da educação, vai ser o quê? O próprio aluno, mas esse aluno, ele só aprende porque ele é um ser de inteligência e de vontade, porque os animais não aprendem. Aí já entra outra característica de Aristóteles. Eu não fugi de Aristóteles aqui não, viu, pessoal? Eu só tô fazendo essa dinâmica para não ficar chato. Porque toda a pergunta sobre educação, e eu já falei isso para vocês, ela tem uma pergunta por trás. Qual é a pergunta que é o pressuposto para qualquer tipo de ideia de educação? Vocês lembram? Acho que não sou um bom professor. O que é o homem? O que é o homem? Toda educação tem como pressuposto uma antropologia filosófica. Você primeiro precisa entender qual é a antropologia que está, digamos assim, subjacente àquele modelo educacional, né? Porque, na verdade, aquele modelo educacional, ele é o quê? Ele é uma decorrência, ele é um tipo de desdobramento da antropologia filosófica que está ali presente. Para Aristóteles, o homem é? O que o homem é? Vocês lembram? Uma frase famosa, palavra famosa. Animal? Racional. É dele? Não sabia. Racional é dele, é. Em grego é zoon, zoológico, né? Zoon, logikon, ekon. Ekon ou seja, que fala, né? Que fala, porque para Aristóteles essas coisas são juntas, né? Ou seja, ele é racional, ele fala porque ele é racional. Então, zoon, logikon, ekon. Animal racional, animal que fala e discorre. Mas também o homem, para Aristóteles, é a famosa frase também, o ser humano é animal político, que hoje a gente traduz como animal social, ser social. A gente vai dizer isso também, né? Então, essa primeira pergunta é importante, né? Toda a gente vai falar de educação, a Fernanda está estudando aí, né, filosofia e letras. Você vai pensar em alguma coisa de educação, ou você vai falar, você falou que estava fazendo um trabalho antes da gente entrar aqui, a gente estava lá falando sobre um artigo sobre virtude. A ideia de virtude, ela está presente só numa ideia de ser humano. Qual que é a ideia de ser humano que é um ser humano que pode se aperfeiçoar? É uma ideia que o ser humano é livre. Porque se você pensa que o ser humano não é livre, não tem educação, não tem liberdade, enfim, hoje em dia tem muito essa corrente. Então essa dimensão, né, da antropológica, ela é muito, muito importante. Se o ser humano, por exemplo, você não entende que ele tem liberdade, então não tem aperfeiçoamento. Ele é um sujeito que é, sei lá, por convenção social. Se a gente acredita que o ser humano é só um ser social acima da individualidade, então não tem liberdade, não tem indivíduo. Tem só o ser social. Só o ser social que domina o sujeito. Hoje aquela linha muito do tipo estruturalista, né? Aquela linha estruturalista é uma linha que diz que o ser humano é um ser que tem a estrutura tal que ele não tem liberdade, né? Ele não tem liberdade. Então, isso aí ele é só fruto de uma estrutura social. Então, assim, não tem liberdade. Tem correntes que são individualistas, enfim, tem vários tipos de correntes. Mas a corrente que acredita que o ser humano é um ser que tem a possibilidade de se aperfeiçoar,
acredita que o ser humano tem liberdade. Então ele é um ser de liberdade e de inteligência, né? Vontade e inteligência. Então, portanto, ele consegue se educar. Ele tem esse poder de se educar, mas ele não se educa a si mesmo como um sujeito isolado da sociedade, porque o ser humano não é um ser individual. Ele é um ser social. Então, nesse sentido, Aristóteles ele diz que o ser humano também é um animal político, né? Ou seja, ele é educado para alguma coisa, ele está dentro de um ethos, e aquele ethos ele tem como causa também eficiente, mais instrumental. Aí entra o ponto aí, a Fernanda fez a pergunta, eu joguei lá na Berlinda, né? Existe a causa eficiente, principal, que é o aluno, do processo de aprendizagem, da educação. Você se autoeduca, você só aprende o que você quer, mas você também aprendeu muita coisa como um sujeito que estava sendo educado quando criança. Na sociedade a gente aprende várias coisas, mas essas coisas de fora do indivíduo são causas que a gente chama ou secundárias ou causas instrumentais, né? Então essa causa instrumental, por exemplo, um livro é uma causa instrumental para você aprender. O professor, ele também é uma causa de certa maneira instrumental, secundária. Ele não é principal, ele é uma causa eficiente, mas ele não é a principal. Ele é secundária, ele é instrumental, ele aponta a verdade para o aluno vai querer ver a verdade se ele quer. Então, enfim, a sociedade, um livro, o professor, eles também têm um papel de causa eficiente, mas não primária, mas secundária, digamos assim. Resumidamente, a história é um pouco essa. Porque o ser humano ele é um ser de liberdade. A prova disso é que, primeiro, tem gente que está vivendo com gente boa e é muitas vezes uma pessoa sem caráter. Tá? Filho de Marcos Aurélio do imperador, né, romano, que foi aquele que escreveu as meditações. A gente lê as meditações e a gente fica impressionado. Que homem bom esse aqui. O filho dele foi uma pessoa completamente doida. Inclusive, retratado no Gladiador lá, no filme, né, mostra muito bem isso. No entorno, Sócrates, no tempo de Sócrates, ele era uma pessoa completamente ética, mas teve gente que não aceitou a verdade, matou ele. A gente já falou isso aí. Padre Pio, da mesma maneira, no convento ele era santo, estigmatizado, tinha monges que pareciam Satanás. Então, não é porque você está junto com outros que você se torna tão bom quanto os outros. O contrário também. Não é porque a pessoa nasce num lugar totalmente depravado e destruído que não pode nascer uma pessoa boa ali, né? Que é a mesma coisa. Então, Sócrates, ele também, ele diz que ele estava numa época de decadência e veio o Sócrates da vida, enfim. Isso aqui estou argumentando a favor da ideia de que quem educa é o indivíduo, né? Tá? Se alguém chegar e falar, mas é o social, tá? Não, eu estou refutando essa ideia de que o ser humano é só ser social e estou refutando a ideia de indivíduo. Estou refutando essas duas. A gente somos dessas duas coisas, mas devido às proporções que eu estou entendendo aí. Então, a pergunta que eu fiz é qual a finalidade, porque a gente falou das 4 causas, né? Então, a causa eficiente é a própria pessoa, enfim, né? E assim vai. E a causa final da educação, então, é a pessoa ser feliz. Então, essas causas, os meios, que a gente fala, qual é que são a causa material, então, da educação? Aí vai entrar, a gente pode dizer que é a virtude. Digamos assim, é claro, é a própria pessoa na sua ação. A causa material é o agir mesmo, mas é esse agir virtuoso que vai, digamos, dar forma àquela pessoa, né? Porque quando a gente fala de causa formal, a causa formal é aquilo que vai pegar aquilo que é a matéria, que é bruta, e vai dar uma forma. Então, o ser humano, como é que ele cria essa forma final de felicidade, né? Pelos atos de virtude, pelos atos que vão moldando uma vida. Então, a gente só se torna uma pessoa feliz se a gente tem, segundo Aristóteles, atos virtuosos. Ou seja, o meio é a ação. Não existe outra maneira da gente se realizar. Ninguém se realiza no plano das ideias. Eu vou ficar pensando aqui, eu vou mentalizar em ser feliz. Eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, eu faço esforço. Nossa, que felicidade! Não tem isso. Não tem como. A pessoa não é pensando em ser feliz que você fica feliz. É agindo. Só que a ação, ela é precedida pela forma, né? Isso aí está em Aristóteles. São Tomás de Aquino diz isso, né? O agir segue a forma.
Ou em outras palavras, você age porque você tem concepções teóricas por trás, tá? E afirmar isso também é tornar máximo também aquela ideia de que o ser humano é um ser racional. Aí, ponto, é isso que eu quero... Agora vamos entender bem, assim, eu já falei bastante coisa, eu tô explicando aqui de maneira, né, tentando explicar da maneira mais simples possível, não tá muito teórico, assim, parece que não tá muito teórico, né, mas enfim, o ponto é, se o ser humano é um ser racional, a sua máxima, né, a parte mais importante é a parte racional dele, é a parte da razão. Então, logo, toda educação, para ser uma verdadeira educação, é uma educação no qual o ser humano se torna um ser cada vez mais racional. Porque o ser humano não é só um ser racional. Ele diz que o ser humano é um animal racional. Ou seja, a gente é animal. Então a gente existe, né, um gênero próprio. Mas tem uma diferença específica. O gênero próprio é animal. Diferença específica, racional. Por que eu tô falando isso? Porque Aristóteles ele documentou os diversos animais, diversos frutos. Só para dizer, né? Ele pegava, segundo consta a história, ele tinha lá um laboratório que tinha um monte de animais que estavam todos ali empanados. Ele pedia, na época que Alexandre o Grande fazia as conquistas, quando ele visse animais diferentes, mandasse para ele, sabe? Mandasse empalhar lá e mandasse. Então ele tinha um laboratório, digamos assim, de biologia, né? E ele catalogava. Porque hoje é fácil falar que um cachorro é cachorro porque tem uma certa... né? Ele é de uma espécie específica. E um gato é um gato. Mas olha agora para você, qual que é a diferença entre um gato e um cachorro? Se a gente não tivesse todas as informações que você já escuta desde pequeno. Porque os dois têm rabo, tem 4 patas. Aí você vai falar, porque um faz minhau e outro faz au-au. É isso que você ia falar, né? Mas não dá para escrever, ó. Gato é da família dos miau. E cachorro é das famílias dos au-au. Não dá pra fazer assim, né? Mesmo porque também, né? Ficaria estranho. Aí se inventa caninos e felinos. Aí depois você fala a família dos felinos. Mas você pensa bem, quem que inventou isso aí? Tem que ficar analisando a natureza e perceber o que é o gênero próprio e o que é as diferenças específicas. E essa catalogação, essa capacidade de perceber a essência das coisas. Qual que é a essência do gato? Qual que é a essência do cachorro? Qual é a essência? Ele está buscando sempre a essência. Qual que é a essência desse animal? A essência... Então você vê, a busca de Aristóteles era essa busca profunda sobre o que é essa essência. E aí a gente vai entender muito a metafísica de Aristóteles, porque lá na metafísica ele vai falar sobre substância e acidente. Né? Também, né? Na metafísica ele fala sobre substância e acidente, ele fala em outros escritos também sobre substância e acidente, as categorias, enfim, também, porque substância... e acidentes são dessas 10 categorias, né? A substância é uma categoria e depois tem 9 acidentes. Acidente que é acidente de quantidade, de qualidade, de tempo, de lugar, de paixão, né? De ação, enfim, né? De relação, tem as 9 categorias, né? E essas 9 categorias, elas dizem o quê? Isso muda, mas não muda a essência da coisa. Tá? A gente já tem um copo aqui, esse copo é um copo, mas ele tem vários acidentes que são diferentes de um outro copo. A cor, né, o formato, enfim. Eu poderia pintar ele de outra cor, esse copo eu poderia dar de presente para alguém, não mudaria a substância, mudaria o acidente. Ou seja, é a essência do acidente. Tudo que eu estou dizendo aqui tudo tem a ver com a educação aristotélica. Por quê? Porque essa contemplação, logo, se eu sou um ser racional e a razão é o ápice, então, a virtude, a coisa mais importante do ser humano é se tornar contemplativo. E a virtude mais importante vai ser a sabedoria. Aí você já mata já. Aí isso é simples para quem está escutando. Então o que é? A educação Platão, então, é para ser feliz. O ser humano vai ser feliz, o ser humano é educado para ser feliz. Para ser feliz ele tem que viver as virtudes. Se o ser humano ele tem a razão como ápice, então logo desenvolver o intelecto, desenvolver a razão é a coisa mais importante. E a virtude mais importante vai ser então uma virtude intelectual, a virtude da sabedoria, né? A virtude que ele chama de frônesis. Tem a sabedoria prática, frônesis, que em grego é frônesis, que depois foi traduzido por prudência, por Cícero, né, no latim. Prudência, né? Que diz que erroneamente foi traduzido por prudência, que perde a noção de frônesis, né?
Que Frones é uma previsão, é você saber prever certas coisas. Para você chegar no fim, você tem que conhecer bem os meios. Olha, já está muito, muito claro aqui. Aristóteles é um investigador. Você precisa de entender a finalidade de todas as coisas, porque sabendo a finalidade das coisas, você vai saber os meios para realizar essas coisas, porque o fim e o bem é a mesma coisa. Se eu pergunto pro Lucas, qual é a finalidade do olho? Tava no mudo. Enxergar? Ver? Enxergar. Se você não tá enxergando bem, É porque alguma coisa está errada aqui no meu olho. então Não coisa tá tá errada. A finalidade dele não está sendo realizada. Então, finalidade, enxergar. E você falou, qual é? Eu falei, a finalidade do olho, você disse enxergar bem. Uhum. Você acabou de dizer que o fim e o bem tá numa igualdade. Quando você diz qual é a finalidade de tal coisa, você está dizendo qual é o bem daquilo. Né? Então, o fim e o bem. E o bem de cada uma das coisas você vai entender. Aí é pergunta. Aí já dá para matar muita coisa do Aristóteles, você consegue matar nessa ideia aqui. Da ideia de telos. É a ética aristotélica é uma ética chamada teleológica. De telos, que é fim. Estudo da finalidade. O fim do olho é enxergar. Então, um tempo atrás tinha jovens que estavam, né, alcoolizando-se na balada, tomando álcool pelo olho. Aí veio um oftalmologista dizendo que não podia. É óbvio que parece que não pode fazer um negócio desse. Se ficava alcoolizado ou não, provavelmente até poderia ficar, porque tá entrando na corrente sanguínea. Mas eles estavam usando o olho para coisa errada. Assim vai. Qual é a finalidade? Aí vamos perguntar a finalidade das coisas. Qual é a finalidade da inteligência humana? Alcançar a sabedoria. Qual é a finalidade da vida humana? A felicidade. Qual a finalidade da polis, da cidade? Fazer com que cada um dos seus cidadãos possam chegar à sua perfeição, à felicidade. Qual é a finalidade, né, então, de uma universidade? Levar as pessoas a uma educação plena. Opa, tá fugindo, acho que hoje está fugindo da finalidade. Tá? Hoje parecendo que é outra finalidade. Né? Qual a finalidade, né, do matrimônio? União e procriação. Tem gente que casa e não quer ter filho. Aí você já vai matando vários problemas éticos. Quando você vai enxergando a finalidade, qual a finalidade do alimento? Saúde do corpo. Tem gente que come só por prazer, come por saúde, depois que deu aquele tantinho da saúde, comeu já, mas depois tem um tantão que vem que não é mais pra saúde. Já é pro prazer. Né? Ou seja, tem que ter equilíbrio. A virtude está no meio. Aí vem essa frase famosa que tem gente que repete e nem sabe de onde veio. A virtude está no meio é a mediania de Aristóteles. Ou seja, se você está numa situação de perigo, Bruno, você vai te convocar para ir para a guerra. Você chegou a servir, Bruno? Não. Você tá reservista. Sim. Se te chamaram para uma guerra, e aí? Você vai ter que ir, né? Porque, sabe, em estado de guerra não tem muita opção, né? Não chamaram, convocaram, né? Tem que ir. Convocou. Você vai ter que ter uma virtude para ir para a guerra, né? Porque você vai ter um medo. Qual que é o medo básico que você vai ter que enfrentar durante a guerra? Morrer? Medo da morte. Você pode fazer o que diante do medo? Qual que são as duas opções diante do medo? Ou você corre o cara. Corre ou encara. Mas na hora de encarar, você também pode ter uma outra opção, que é o quê? Se colocar numa situação de temeridade, ou seja, se colocar numa situação de perigo de morte. Aristóteles vai chamar isso de temeridade. Isso não é virtude, isso é excesso. O fulano quer, vamos lá pra frente de batalha. Pode deixar que eu vou enfrentar no dente aqui. Eu vou na frente, o cara vai na frente de batalha, vai com força e, né, tá colocando em situação de perigo. Ele é temerário, não é virtuoso, é vício. Tá colocando a vida em risco desnecessariamente. Isso não é virtude. E o que foge, todo mundo vê que é covarde, então é fácil de ver que é vício. É vício por falta. Então existe o vício por falta e vício por excesso. Então basicamente aí já entrou na ideia, bem a ideia aristotélica de virtude, tá? Que é o que está na Ética Nicômaco
e depois também na ética, desculpa, e na política. O livro Ética, Anicômica e Política são livros que são juntos, na verdade. Um é ética individual e o outro é ética social, né? Então, nessa parte que basicamente na ética anicômica que eu estou falando aqui, é esse processo. O que será que faz uma pessoa ser feliz? Os prazeres podem fazer alguém feliz? Porque ele está discutindo no começo da ética anicômica com os hedonistas, as honras, e vai colocando vários tipos de bens. E ele falando assim, não, todo mundo busca a felicidade. Então, o Aristóteles ele tem essa ideia do universal sempre. Ele começa a ética anicômica já falando isso, todo mundo busca, de certa maneira, todo mundo busca a felicidade. Ele começa a metafísica dizendo que todos os homens têm por natureza, buscam a sabedoria, buscam o conhecimento. Prova disso é o amor pelas sensações. Ele fala isso lá, né, na metafísica. Né? Então, essa ideia de universal é porque ele quer ter uma ciência. Ou seja, a ciência é a episteme, né, por Aristóteles, é uma ciência que tem que ser universal. A ciência, para ser válida, ela precisa de ser universal e necessária. Ela tem que ser para todo mundo em todos os tempos. Todo mundo busca a felicidade. Mas, como é que se chega à felicidade? Porque tem gente que fala que é o prazer, tem gente que fala que é as honras, as glórias. Não. Aí ele vai dizer assim, não, a felicidade, ela precisa de estar em alguma coisa que não é perecível, enfim. Aí ele diz que tem 3 tipos de bens que são necessários para a felicidade. Os bens corporais, os bens materiais e os bens espirituais. Né? Os bens materiais é fácil, né, de entender. A gente precisa de roupa, de casa, de mínimo de segurança. Se a gente não tem isso, a gente nem vai preocupar muito com tanta outro tipo de felicidade. É o básico. A felicidade dos bens corporais. Você não está com saúde, também você não vai buscar outro nível de felicidade. E aí os bens espirituais. Os espirituais estão ligados à amizade, à virtude, ao conhecimento, à contemplação. Então, o homem, para ser feliz, ele precisa de 3 bens: corporais, materiais e espirituais. Então, isso é importante para entender também essa ideia aristotélica. Por exemplo, a gente vai fazer uma comparação com a educação de hoje, que é sempre bom. Por que é importante falar da ética nicômaca hoje? Porque a educação de hoje, ela não está buscando o desenvolvimento do intelecto ao nível da perfectibilidade. Não está buscando a felicidade, não está buscando a felicidade no nível do intelecto, da razão, das virtudes. Se perdeu a noção de virtude na educação moderna. A única virtude que tem é a virtude de você ser, tipo, politicamente correto, de você ser, né, sei lá, aceitar todas as ideias meio que progressistas. Parece que a virtude é essa. A virtude é você ter a coragem de se aceitar, né, transexual, de homossexual. Aí as pessoas vão bater palma, porque você é a pessoa que vai contra o sistema. Tipo, virtude é tudo, hoje parece que virtude é você ir contra o sistema. Ou a virtude é você se libertar das amarras, né, da religião, do Estado. É um tipo de excesso de liberdade. Hoje, basicamente, a única virtude vai ser tipo essa, né? Mas também, a educação também não está voltada para a dimensão do intelecto e nem da vontade, porque, na verdade, não existe noção de intelecto e vontade na educação moderna, né? Tão clara. Existe uma educação que é, por um lado, voltada mais ao mercado de trabalho, ou seja, a educação formal, a educação, quando eu falo assim, educação primária, porque educação é muita coisa, né? Vamos definir o que é educação também aqui, né? Quando a gente tá falando de educação aqui, tem 3 tipos de educação. Tem uma educação que a gente recebe naturalmente, né? Espontânea. Tem, que é na família, na sociedade, enfim, tem uma educação que a gente chama de formal, né? Que tá na escola. E depois tem uma educação universitária, intencionalmente para uma finalidade, digamos assim, aí sim, mais profissional, hoje, né? Então é importante dividir essas noções também de educação, porque não falar, você está falando de educação formal, educação, tudo nos educa, né? Desde quando a gente nasce, a gente está numa família, a gente está sendo educado, né? Mas quando eu falo educação no caso formal, essa sim, ela está muitas vezes numa dimensão mais prática, mais para o mercado de trabalho, mais por profissão, e também cada vez mais, quando você vai avançando, mais ideológica,
ou para o mercado de trabalho, ou para a ideologia, digamos assim, progressista, mais marxista, mais do tipo assim, né? Essa educação mais voltada aí para o ser humano como animal produtor, ou ideológica, como hoje é, de gênero, essas coisas todas aí que a gente vê, né? Enfim, são essas duas vertentes que a gente vê hoje, não vê? Hoje tá fala de currículo de gênero, não sei o quê, e por outro lado tem aqueles lá, não tem que ter mais conteúdos de humanismo, nada disso. Não, vamos logo para o trabalho, para coisa prática, utilitarista, totalmente assim. Então tem duas tendências maiores hoje, que não vê essa contemplação, não tem a noção de alma, não tem essa noção assim, de o ser humano de virtudes, de espiritual, nem de Deus piorou, porque aí você tirou também bastante Deus da jogada, né? Mas a concepção cristã, quando ela se une, ela percebe que tem muita relação com a grega, porque na concepção bíblico-cristã, o ser humano tem liberdade. Tanto que ele é mais ou menos de Deus, ele peca, né? Ele desobedece às leis de Deus, então ele tem liberdade, e depois ele tem uma corrupção ali, ele precisa de ser consertado, ele precisa de trilhar o caminho de novo através da obediência, porque ele precisa dos mandamentos para corrigir os seus problemas de tendência para o mal. A gente diz que o pecado original ele traz uma tendência para o mal, né? E no cristianismo a gente entende que a encarnação ela vem regenerar com a graça da redenção esse novo caminho da gente voltar a ter um contato direto, digamos assim, com Deus por meio de Jesus até o Pai, né? Para dizer que o processo que o ser humano é um ser racional, né? É um ser de liberdade. Também casa muito com a noção bíblico-cristã, né? E o cristianismo, por isso que ele aceitou bastante esta filosofia clássica, Platão e Aristóteles, porque tinha um fundo teológico. Aristóteles, ele diz que o motor imóvel, a história do motor imóvel é que sustenta, de certa maneira, o mundo, né? Ele que move, sempre é movido. O fundamento de todo o cosmos está em cima do motor imóvel. O fundamento de todo o cosmos é teológico. E Platão ele também entende que o mundo das ideias ele é um fundamento teológico. E os cristãos eles olharam isso e falaram assim, olha, dá para conversar com essa filosofia porque ela é muito teológica. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, não é qualquer filosofia que dá para fazer teologia. Porque hoje em dia tem gente que quer pegar Foucault, Nietzsche, essas pessoas que elas fazem um discurso para desconstruir o cristianismo, elas vão fazer teologia. Heidegger, tipo Karl Rahner, ele fez da onde veio muito fundamento da teologia da libertação também, ele pega lá fundamento em Heidegger. E Heidegger é niilista. O Heidegger falou pro cara, não use minha filosofia para fazer teologia. O Heidegger falou isso pro teólogo, falou, não é, a minha filosofia não foi feita para isso. E aí vai lá o teólogo, ele era o jesuíta, pega a filosofia e vai fazer teologia com a filosofia niilista. Deu que dá no que dá. Os cristãos não foram... Eles não pegaram o estoicismo. Tá lá, o cristianismo não quis pegar o estoicismo, que é uma filosofia ainda tem muito de providência, só que a providência é muito o quê? Materialista. O cara estoico, estoicismo é materialismo. Porque a providência é a natureza física. É totalmente imanente ali. A transcendência é imanente. E os cristãos falaram, não dá pra fazer teologia com isso não. Não pegaram os epicuristas, porque falavam que o prazer moderado, o cristianismo não tem nada a ver com prazer moderado. Pegaram o neoplatonismo, que é essa noção aí que a gente, então, enfim. E São Tomás de Aquino depois pegou Aristóteles, que tem teologia, que ele mesmo chama de teologia. Aristóteles chama a metafísica de filosofia primeiro ou teologia. Parênteses aqui que eu coloquei no meio, tá, pessoal? Só para dizer, porque eu fiz um paralelo aí com a educação moderna, mas vamos voltar lá, né? Então, a educação aristotélica é uma educação onde tem o quê? Essa primazia da razão que deve conduzir as outras partes da alma. Lembra que eu fiz eu falei, então a antropologia filosófica é a base da educação. Então, a antropologia filosófica, a pergunta o que é o homem, ela fundamenta qualquer educação. E quando a gente pergunta qual é a resposta que Aristóteles dá, o que é o homem, ele é animal racional e animal político. Zoon logikon, ekon e zoon politikon, né? E esse homem, para Aristóteles, tem 3 partes, parecidos com aquilo que era Platão.
Aqui é meio parecido também. Porque assim, para Platão a gente lembra que tem o quê? Tem o mundo das ideias, e esse mundo é cópia, né? A gente acabou o podcast falando do mito da caverna, a gente falou do mito da caverna no último podcast, falando que a educação, então, a platônica era uma ascensão, você tinha que se desprender dos sentidos para ir para o inteligível, era uma ascese, era um processo de purificação dos sentidos, era um processo de ascese, né? Ou seja, a razão que deve conduzir, então, a parte das emoções e a parte, né, das partes instintivas. Aristóteles é muito parecido também nesse sentido, só que a diferença é o seguinte para Aristóteles. Para ele tem 3 partes da alma, só que diferente, né, de Platão, ele percebe que os seres vegetais e os seres animais são animados também, né? A diferença com Platão é um pouco essa. Então o ser humano tem essa parte racional, essas 3 partes são importantes. O ser humano é um ser de razão, ele tem essa parte racional, a parte sensitiva e a parte vegetativa, tá? Essas 3 partes são importantes e essas 3 partes simbolizam 3 tipos de conhecimento também, de certa maneira, para Aristóteles. Porque Aristóteles ele diz que tem 3 tipos de conhecimento. Os conhecimentos teóricos, que é o da razão, os conhecimentos práticos, que é da ação, os conhecimentos fabricadores. Em grego é theoren, né, teorético, conhecimento da praxis e conhecimento da poiesis. Poiesis é fabricador, né? Então, fabricar é quando você faz um objeto, eu faço uma escultura, eu faço um instrumento, qualquer coisa que eu construo que é fora de mim, onde eu pego uma matéria e dou uma modelada nela, de certa maneira, é poiesis. O conhecimento prático é o conhecimento ético, que é, ou seja, a ação humana, onde eu me aperfeiçoo. Uma coisa é a perfeição do objeto, depois a perfeição do sujeito. Na ação é ética, né? Que é a parte os livros de Aristóteles que falam desse texto é a ética e a política. E o conhecimento teórico, que é o suprassumo para Aristóteles, é a matemática, é a metafísica e é a física. Então, aquilo que começa a ser mais abstrato. O conhecimento do conhecimento. Quando você vai abstraindo da matéria, né? O conhecimento mais profundo é o conhecimento metafísico, é o conhecimento mais abstrato, do ser enquanto ser. A metafísica fala sobre o ser enquanto ser, não o ser em relação à questão da biologia, da questão da sociedade, não, o ser enquanto ser, aquilo que faz com que as coisas são o que são. Então é muito mais abstrato. Então, e quando ele fala do conhecimento, no caso poético, as artes poéticas, a arte, por exemplo, a retórica, né? A retórica também é uma arte. Por exemplo, retórica é uma coisa que o Platão ele já despreza um pouco, de certa maneira. Ele não gostava da retórica, assim, enquanto tal. Ele achava porque a retórica, ou não a retórica só, mas a arte, sim, ela é mimética, né? Ou seja, se esse mundo material ele já é cópia, se você imita esse mundo, que é a imitação no caso da arte, da retórica, ou da qualquer... Era uma imitação da imitação. Então, para Platão, ela não tinha muito essa dignidade. Mas para Aristóteles ela é muito importante, a retórica ela é importante, ela tem um senso que ela vai gerar nas pessoas essa capacidade de explicar, de falar bem, de convencer. Então o texto da retórica de Aristóteles é muito bom, ele fala muito disso, né? Então a educação, agora voltando, agora tô dando um geral aqui, tá, pessoal? Então a educação aristotélica, além de ser essa ponto, finalidade é felicidade, ela também vai passar pela matemática, ela vai passar pela metafísica, pela física, pela ética, pela política, pela estética, pela arte, pela retórica. Tudo isso é educação aristotélica, né? Tudo isso ele pensa em todas essas áreas. Então, enfim, o que é interessante disso tudo? Tem umas frases da Ética Nicômaco que eu acho muito... Para encerrar um pouco também, porque a gente já está fazendo um tempo aqui, né? Ele vai falar justamente dessa ideia de razão. Tem um texto lá que está na Ética Nicômaco, no livro 10, que está no final, já está no final, o último livro lá. Ele vai falar que a razão é divina em comparação aos homens. A vida conforme a razão é divina em comparação à vida humana, mas na medida em que for possível, procuremos tornar-nos imortais e envidar todos os esforços de viver de acordo com o que há de melhor em nós. O que há de melhor em nós é a razão. E a razão é o que é mais divino em nós. Logo, a gente precisa de viver essa vida mais possivelmente racional, onde a razão deve, de alguma maneira, né, seja contemplar teoricamente as coisas e depois
Por isso que ele fala da virtude da frônesis, que é a virtude da sabedoria prática, que é isso, você saber os meios para chegar no fim. Mas para você tem que analisar o fim de todas as coisas, como eu falei antes para vocês. Se eu sei o fim da vida humana, eu sei o fim das ações, eu sei o fim do casamento, eu sei o fim do trabalho, que eu sei o fim da educação, eu sei qual a finalidade do amor, sei qual a finalidade de você ter filhos, a finalidade da sociedade, a finalidade de tudo, eu sou uma pessoa sábia, porque o conhecimento da sabedoria é o conhecimento pelas causas, né? E o conhecimento, então, pelas causas é o conhecimento que vai me trazer, então, sabedoria. Que é o conhecimento principal. Que, então, eu conheço as causas, eu conheço os fins, e agora eu preciso descobrir os meios. Isso é a virtude da frônese, a virtude da prudência. Porque na ética nicômaco tem as virtudes morais e as virtudes intelectuais. As virtudes intelectuais, aquelas que nós podemos aprender, e as virtudes morais, aquelas que nós não aprendemos estudando, mas agindo. Por isso, para Aristóteles, o jovem nunca vai ser bom em aprender virtudes ou ensinar virtude, porque o jovem, por essência, é inexperiente. Só pode ensinar quem tem experiência, só pode ser ético quem tem experiência de vida. Então ele fala isso na lata, o que hoje em dia parece um absurdo, porque hoje as pessoas dão vozes para o jovem, ou na internet, qualquer pessoa pode falar as coisas, como se elas soubessem falar, assim, né, a Greta Thunberg lá, aquela menina lá que, coitada, né, colocam ela como símbolo, gente. Hoje em dia tem uma tendência, né? Porque o jovem é revolucionário por natureza. Por quê? Porque ele não sabe o que custou criar essa sociedade do jeito que a gente está hoje. Ele acha que pode chegar e mudar as coisas. Que ele não gosta do jeito que tá. Mas tem milhares de anos que estão por trás disso aqui, né? Milhares de anos. Então, enfim, isso é muito importante para entender essa noção de Aristóteles. Então, essa frase aqui eu acho muito interessante que eu falei para vocês aí. Tem uma outra frase que está quase na sequência, ele fala, então, o que é próprio de cada coisa é, por natureza, o que há de melhor e aprazível nela. Ou seja, o ser humano, o que é próprio dele é ser racional. O homem é a vida conforme a razão. É o melhor e mais aprazível. Já que a razão, mais do que qualquer outra coisa, é o homem. De onde se conclui que essa vida racional, é o que torna feliz. Ser cada vez mais racional é o meio de se tornar cada vez mais feliz. Usar a razão. E aí tem uma outra frase que eu acho também muito incrível, que é seu modo de vida é comparável àquilo que há em nós. Ou seja, está falando da vida dos deuses, né? É o modo que há de vida de melhor. Visto que não podemos viver senão por pouco tempo, pois ele permanece sempre nesse estado, quando isso para nós é impossível. Se Deus, olha o que ele está falando aqui, ó, portanto, está perpetuamente em estado de alegria, os deuses, eles tinham a ideia que os deuses eram felizes. E os deuses estão sempre felizes? E aquele que nós algumas vezes conseguimos chegar, isto é admirável, se ele está em estado de maior alegria, isto é mais maravilhoso. O que ele está querendo dizer é o seguinte, os deuses são mais felizes porque eles são racionais. Logo, a vida racional é a vida mais feliz. E a vida racional é aquilo que mais nos deixa divinos. Ele chega a afirmar isso. Então, a felicidade encontra-se naquela preferência daqueles que cultivam até a excelência as virtudes e o intelecto, na aquisição dos bens exteriores, daqueles que entre esses bens possuem bens, mas não são pobres da alma. Enfim, aí ele tem muitas frases muito interessantes de Aristóteles aqui, que fundamenta muito essa ideia que eu tentei colocar aqui, né? Acho que, e de alguma maneira, identificar, né? Espero que deu para entender. Eu acho que essa ideia de explicar a essência do pensamento dele, mostrando a causa final. Então, a vida dele e o pensamento dele explicam as próprias obras. Então, é bem interessante nesse sentido, porque aí você entende a finalidade que ele tinha para a educação, que era a finalidade que ele tinha para a vida dele, que era a finalidade que estava prevista nos próprios escritos, no próprio ensinamento dele, né? Paulo. O que é virtude, Fernanda? É a capacidade de fazer o bem. Capacidade de fazer o bem. Pelo menos essa é a definição que eu tenho. Isso mesmo, virtude é tudo isso que a gente foi falando aí, né? Que é essa
primeiramente, a pessoa tem essa relação de conhecer o bem. Para você fazer o bem, você tem que conhecer o bem. Então, a ética aristotélica, ela é muito racional. Quem não conhece o bem não consegue fazer o bem. Platão também falava, a pessoa faz o bem, faz o mal por causa da ignorância, mas Aristóteles discorda, né, de Platão nesse ponto, porque para ele é o seguinte, as pessoas elas podem conhecer o bem e fazer o mal mesmo assim, né? E aí por isso que ele divide dois tipos de virtude, as virtudes que se aprendem e as que não se aprendem. Realmente tem virtudes que você consegue aprender, que Platão falava que não tinha como se aprender virtude, não se aprendia. E você aprende, por exemplo, a virtude da sabedoria, a frônesis, né, a sabedoria prática, né, essas virtudes, você aprende. Porque você estudando, você conhece. Bom, a finalidade do corpo, da comida é saúde do corpo. Você aprendeu. Mas daí depois na ação, só na prática você vai viver isso. Né? Então uma coisa é conhecer, ter a sabedoria que é o conhecimento das causas. Dos princípios, da finalidade. Outra coisa é a ação, que a gente só aprende agindo. E é interessante que a coragem, né? Eu fico pensando, eu sempre penso na virtude da coragem. A virtude da coragem, você já percebeu que a virtude da coragem não se improvisa? Chegar um momento que o negócio aperta, não existe a pessoa que meditou sobre coragem. O cara vai fugir, não tem como improvisar. As outras dá até pra dar uma emuladinha ali, fingir, né? A pessoa finge que não tá com fome, ou finge que não é guloso, ou finge que não fala demais. Porque tem várias dessas virtudes, né? Falar muito, né? Que é a temperança, tem várias virtudes, né? Tem a virtude da temperança, né? A virtude, né, da paciência, tem várias virtudes que a gente entende hoje aí, né? São várias, né? Relacionadas às paixões, né? Que depois em Aristóteles a gente vai entendendo essa noção de paixões que são muito relacionadas à educação. Então a pessoa tem medo, ela pode ter medo gera fuga, né? Aí ela tem que saber controlar esse medo, né? O medo é relacionado à sobrevivência, mas às vezes não, por causa do pecado original, enfim, aí sim vai a história toda, né? Mas acredito que é isso aí, acredito que tenha conseguido trabalhar as ideias aí. Eu acho que o ponto importante é que a gente falou de bastante coisa hoje, né? Principalmente o papel da educação hoje, a gente entrou um pouquinho também, né? Educação moderna que só quer, digamos assim, incutir ideia de mercado de trabalho, ideologias de minoria, né? Que essa conversa, feminismo, né? Racismo, machismo, empoderamento, opressão, capitalismo responsável por todos os problemas sociais. Essa conversa que tá na boca dos alunos, que enche o saco. Tô cansado disso aí, tô cansado. Sabe, porque ninguém se responsabiliza. Uhum. Tá? Ninguém, não tem paixões mais. Nesses dias eu falei isso. Não existe vício, né? Não existe vício. Eu falei na sala de aula, mas peraí, pessoal, o que é liberdade? A liberdade é você sair pelado andando na rua, a liberdade é a opressão do Estado. Eu falei, liberdade é o seguinte... pelado. Você faz aquilo que você se propõe a fazer? Você, quando quer acordar cedo para estudar, você acorda? Você come a mais do que você precisa? Você dorme a mais do que você necessita? Você fala mais do que você deve falar? Aí eu comecei a jogar umas coisas assim. A gente fica colocando culpa no externo. É a sociedade. É o feminismo, é a opressão. Gente, as pessoas são escravas dos próprios desejos. São escravas das paixões. E é interessante porque quando você fala assim que as pessoas são escravas das paixões, se elas não conseguem olhar suas próprias paixões, seus próprios vícios, elas nunca vão olhar a virtude. Sim. E aí elas nunca vão ter uma verdadeira educação, porque elas nunca vão se abrir a isso, porque elas nunca vão educar sua vontade e ter a vontade de aprender, porque, tá tudo bem do jeito que tá. Né? Não tem, exato, tipo, e aí você vai ver a bola de neve que o negócio vira, porque as pessoas não conseguem nem parar pra olhar pra si. Enfim, então eu acho que é muito problema assim, a conversa fica muito, então por isso que eu acho que é muito atual também o pensamento aristotélico, porque traz essa ideia de virtude, traz essa ideia realmente de que existe uma questão social, claro, a educação não é uma coisa solta, a gente para Aristóteles é claro, a polis tem como finalidade a perfeição dos indivíduos. Então, ou seja,
A educação e a sociedade, ela deve possibilitar de cada uma das pessoas que é daquela polis, daquela determinada cidade, alcançar o máximo da sua perfeição. E a perfeição aqui não é financeira, porque a gente pensa o seguinte, quando as pessoas pensam no Estado, elas só pensam no Estado como aquele que deve prover as necessidades materiais. Vai ter picanha para todo mundo. Entendeu? Não. A questão é a seguinte, teria que pensar o seguinte, eu falo assim, não, todo mundo vai se tornar uma pessoa inteligente. Vamos tentar todo mundo fazer pessoas que se doem, deixem de ser escravas e amem umas às outras. Eu tô para ver um presidente que fala assim, ó, a minha ideia de sociedade é o seguinte, fazer com que as pessoas se tornem pessoas sábias e que doem as suas vidas para os próximos no amor desinteressado. Gostaria de escutar isso. Isso aí é o ápice da educação. O cara se tornar sábio e amar. Sabedoria e amor. A sabedoria da inteligência e o amor da vontade. Seria o ápice. Mas não. Qual que é? A educação material. Não, você vai comer. Não, eu tô falando, tem gente que tá passando fome, não tô dizendo que não é importante isso. É que quando a gente fala isso, tem gente que, vocês estão querendo falar o quê? Não, não é importante, mas isso aí é reduzir a discussão política a coisa mais básica, né? E a gente achar que essa é a essência de política, porque na cabeça das pessoas fica isso. Não. A educação, ela deve levar ao ápice. Tem lugar que não tem educação, tem lugar que não tem escola, tem lugar que não tem livro? Tem. Mas não é por causa disso que a gente vai fazer com que no lugar que tenha, não possa melhorar. Esse é o discurso, né? Não dá para falar do máximo porque tem gente que não tem o mínimo. Mas não é porque não tem gente que tem o mínimo que a gente vai num lugar que tá bom, a gente vai fazer piorar. Porque parece que é isso. Às vezes a discussão educacional da democracia na verdade é o quê? É você nivelar por baixo. Não pode ter um lugar melhor que o outro. Então é a base nacional curricular, acontece isso. Ela a base, ela vem com a argumentação de todo mundo ter o mesmo acesso. Mas na verdade a base, ela nivela, depois todo mundo fica no mais baixo nível. Esse é o problema. Se você vai tentar fazer mais coisa, o aluno mesmo vai falar, mas isso aí não vai cair no Enem, ou isso aí não é necessário para o currículo. E assim vai. Né? Enfim. Mas é isso aí, pessoal. Muito bem, estamos concluindo mais uma aula aqui com o professor Paulo Rafael sobre a história da educação, onde falamos aí sobre Aristóteles, e foi uma aula mesmo, né? Eu acho que mais novamente, né? O professor veio aqui, se superou, trouxe novamente um conteúdo aí riquíssimo para nós aqui e também para os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado mesmo, novamente aí por aceitar o convite, por ter aceitado também o desafio dessa série, né? Essa série que vai longe, hein? Estamos ainda nos gregos, hein? Essa série ainda vai longe. Mas obrigado mesmo, acho que nós aqui estamos tirando grande proveito e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Mesmo se não tivesse ouvinte, já tinha valido super a pena. Né? Exatamente. Pega essa aula pra gente, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela disponibilizar o tempo e todo o conhecimento, tá bom? E é isso, né? É isso. Então, os recados lá do início, né? Reforçamos aqui novamente. Para você que acompanhar aí o trabalho do professor Paulo Rafael, nós deixamos aí os links na descrição, também aqui do Bacon, certo? Agradeço você, meu caro ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.